Para começar de verdade o nosso dia, tomar um café da manhã, 2 ovos, uma banana, bem de boa, não tenho muita fome de manhã, então vamos comer uma proteína, né, eu não sei o que é uma banana, um potássio, acho que sim, e aí meter uma corridinha, 30 minutos e começar o nosso dia de verdade, né. Tô tentando me alimentar melhor, tentando não, né, a gente tá se alimentando melhor e tá sendo uma experiência bem bacana, assim, porque dá pra sentir os benefícios disso. Nós temos comido de uma forma desregrada e agora treino, dieta, tentando regular o sono, enfim, já começa a perceber diretamente os resultados disso, assim, então é muito legal. Beleza? Vamos comer agora, daqui uns 10 minutinhos a gente sai e corrida e depois a gente volta e começa de verdade o nosso dia. Vamos lá. Bom, então o primeiro bloco foi, né, que é essa parte de treinos, assim. O primeiro treino, pelo menos, eu faço 2, né, o cardio e a musculação. Agora mais ou menos 7h30, 7h27 ali, é onde eu começo a trabalhar, organizar algumas coisas aqui. Então eu dou uma olhada no que eu tenho para fazer e tal, programo sempre isso no dia seguinte. Eu estou usando o próprio ecossistema da Apple de lembretes, calendários, etc, para me organizar. Então tá bem bacana, tá bem bonitinho, eu vou mostrar para vocês já já. E aí, se for interessante, posso gravar um vídeo mostrando como que eu uso esse sistema. Como eu tenho um iPhone e o Mac Mini, então eles acabam se integrando muito bem, facilitando muito, mano, a produção, essa integração, lembretes, agendamentos, reuniões, enfim, tudo eu consigo ver usando o mesmo ecossistema. Fechou? O mais engraçado foi que eu falei que ia mostrar, né, como funcionava ali o meu processo usando lembretes e os aplicativos da Apple, e eu me esqueci de mostrar. Eu estava editando o vídeo agora, vi essa parada em outro dia e vi que eu não tinha colocado, né, nenhum compartilhei ali. Então, para compensar isso, eu vou deixar no final desse vídeo um card com esse vídeo já pronto para te acessar, um tutorial bem rápido ali de como eu me organizo usando esses aplicativos nativos da própria Apple da maneira mais simples possível ali para realmente ser funcional e facilitar muito a minha vida, dia a dia, tarefas, demandas, gestão, enfim, todas as coisas que eu preciso fazer na semana, no mês, de forma ali prática, às vezes até automatizada. Vou soltar o vídeo aí, então foi mal se tu tava contando com isso não apareceu, eu realmente me esqueci, mas enfim, vou continuar editando aqui, provavelmente já vai estar tudo certinho até o final. Tamo junto. E aí, falando sobre o treino especificamente, né, eu tenho uma relação diferente com atividade física, assim. Eu tenho um diagnóstico de TDAH, né, eu tenho realmente um laudo, fui no psicólogo, no psiquiatra e tal, vários especialistas, a gente fechou o quadro. E eu uso a atividade física, mano, mais como uma parada, assim, para potencializar, claro, né, pensando em saúde, mas pensando também performance cognitiva. Então, para mim funcionar legal, para mim ter um bom dia, eu preciso treinar. Tanto antes, né? Tipo assim, velho, quando eu acordo, vocês podem até ver provavelmente a diferença, né, no jeito de falar e tudo mais. Mas quando eu acordo, eu tô muito cansado, muito estranho, muito morgado, né? Não acordo assim. Tem gente que é doente, né? Que acorda. Liga a hora aqui. Tem gente que acorda já super bem, super disposta, né? Mas não é o meu caso, infelizmente. Então, quando eu acordo bem morgadão assim. E a corrida, para mim, né, atividades mais de corrida, de cardio e tal, tem um efeito sensacional, assim. Eu fico com mais energia, fico mais acordado, fico mais disposto, minha cabeça funciona melhor, então eu consigo me concentrar muito melhor. Então, para mim, eu faço corrida e musculação, tanto corrida quanto musculação, para mim tem esse papel de
me ajudar na performance, e claro, né, pô, eu penso mais na saúde e tal, se a gente tiver um resultado estético, maravilha, é só consequência aí do processo. Beleza? Então vou começar a fazer algumas coisas aqui. Eu tenho algumas informações e alterações, né, como sempre, de alguns clientes para ajustar. Vou compilar alguns documentos aqui, algumas informações do meu Notion, que é a plataforma que eu uso aqui para gestão, para organizar, para fazer basicamente a gestão da minha vida, é uma excelente ferramenta. E aí vou estar mostrando um pouco para vocês aqui do que eu faço e o decorrer do dia. Vamos embora! E aí, beleza, adiantei algumas coisas aqui, né? Botei as demandas, já deleguei algumas coisas menores aí para alguns parceiros aqui e tudo mais. Eu vou aproveitar para dar uma lida. Cara, eu sempre confundo a câmera aqui, mas vai dar bom, é só questão de acostumar. Aproveito para dar uma lida. Tô lendo um livro aqui, pá, neurociência, física quântica, é um tema que eu tô bastante interessado ultimamente. Vou dar uma lida, umas 10, 15 páginas, e aí vou resolver outras coisas aqui de demandas e tudo mais, acompanhar um pouco do processo de criação, tem algumas alterações numa página para fazer, e vou mostrar um pouco disso, comentar sobre o processo, enfim. Vambora! Beleza, e agora vem alguns pontos importantes, tá? O que eu faço? Como eu separo o meu dia primordialmente em blocos de trabalho, estudo, treino, organização, gestão, comercial, eu sempre tento delimitar o que eu vou acessar, se eu vou acessar alguma coisa além daquilo que eu estou fazendo e como que eu vou tocar esse bloco. Então, por exemplo, eu tenho um bloco de trabalho focado, que é esse que eu estou fazendo agora, teoricamente, né? Eu estou gravando e tudo mais, mas estou trabalhando sem nenhuma interrupção, então não mexo no telefone, bloqueio a notificação, não abro o WhatsApp, tá? E aí vai uma parada muito sinistra, assim, que eu vejo dentro do mercado criativo, né? Dentro do design, ou de quem trabalha com marketing no geral, que é as pessoas fazerem muitas coisas ao mesmo tempo e fazer tudo meia boca, né? Eu não sei se é por conta da minha condição, talvez eu seja muito burro, ou as pessoas são muito inteligentes, mas eu vejo que cada vez mais tá todo mundo muito fragmentado, tá ligado? A atenção muito fragmentada, tá muito ansioso, não consegue dar conta de tudo, não consegue dar conta de quase nada, na verdade, né? Perde informação e é um geral, assim, tanto cliente quanto propriamente design, todo mundo tá bem derretido por achar que pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente sabe que ninguém pode fazer isso, né? Por mais que talvez tu ache que pode fazer isso, a verdade é que ninguém pode, tá? É um fato. É cientificamente comprovado que a nossa atenção é um recurso muito escasso e dificilmente tu consegue fazer duas coisas bem feitas ao mesmo tempo. Tipo, ver uma aula, estudar e trabalhar com o mesmo afinco e ter o mesmo desempenho nas duas atividades simultaneamente. Isso é impossível. Beleza, dito isso, por que eu estou falando isso? Né? Principalmente, primeiro, para contextualizar e conscientizar, né? É algo que eu acredito muito, eu vejo quão benéfico se torna quando você faz uma coisa de cada vez. E segundo, que eu quero explicar um pouco desse sistema. Eu sempre tive muita dificuldade de prestar atenção e de me manter focado na mesma coisa por mais de 15, 20 minutos, né? Então eu tive que criar uma estrutura, um sistema para facilitar isso para mim. Então, vou deixar alguns links na descrição de alguns apps que eu uso, caso tu queira dar uma olhada, mas eu basicamente uso o Opal, que é um aplicativo sensacional de todos os apps assim de bloqueio de notificação, de bloqueio de app, de bloqueio de tudo assim, né? Que ele realmente te ajuda a fazer sessão de foco, a não conseguir burlar, né? Quem tem iPhone ou o sistema Android mesmo tem lá os limites de app, mas você consegue ainda burlar isso, né? Tanto quebrar o limite de tempo ali, quanto voltar a acessar, enfim, eu acho ele bem facilmente burlável. Então o Opal ele é justamente o contrário, né? Se tu definir que tu não vai poder
acessar determinados aplicativos e tal durante uma sessão de trabalho, estudo, treino, enfim, tu realmente não consegue, tá? No computador tem, né, ele tem uma versão para computador e para telefone, eu uso tanto no Mac quanto no iPhone. Ele tem uma versão ali, uma opção no computador que tu consegue burlar, né? Mas eu não vou explicar como e nem recomendo que faça isso. Eu descobri no momento realmente de muita necessidade que eu precisava usar. Mas, resumindo, né? Esse app me ajuda muito a criar essas sessões de foco e me manter trabalhando ali sem nenhuma outra distração externa. Eu vejo que isso melhorou muito, muito, muito a minha qualidade de trabalho, minha vida no geral, porque eu tenho um comportamento compulsivo de querer checar a notificação, de querer abrir o WhatsApp. A gente sempre está nesse fluxo e acaba tendo efeitos muito negativos, né? Então, tu não conseguir manter um foco muito grande. E hoje, cara, você controlar sua atenção, você controlar o teu foco, tu tá com a cabeça boa, limpa para trabalhar, é muito diferenciado, cara. Você se destaca muito fácil, né? Você tem uma capacidade de concentração que te coloca acima, teu projeto que tu vai fazer vai ser muito diferente, que tu tá 100% focado em algo. Então, basicamente, o Opal me ajudou muito nisso. Então, eu defino ali uma sessão de deep work, que é geralmente, né, seguindo essa rotina. Então, starto ali entre 8 e 9 horas e aí vou até o meio-dia fazendo algumas pausas, né? Umas 2, 3 pausas ali de 5, 10 minutos. Recomendo muito que tu faça também. E aí, sigo nesse ritmo basicamente até o meio-dia, onde eu faço uma pausa para almoçar e na academia, né? Então eu paro o que eu tô fazendo, mano, saio da frente do PC, vou almoçar na mesa, né? Eu e minha mulher, a gente come junto todos os dias, então é um momento ali da gente conversar, comer com calma e tal, sair da frente do PC. Não acho que é nenhum luxo, nenhuma coisa assim, né? A gente também tem esse estigma, tipo, de tu ser empresário e sempre tá se batendo, não poder fazer uma refeição com calma. Então eu acredito muito em tu ter os momentos para cada coisa, né? Tu almoçar 20 minutos não vai fazer com que tu perca 8 mil reais no dia, né? Que tu fique negativo, vendo as tuas coisas e vai morar na rua. Eu acho que, na verdade, esses momentos durante o dia que tu se recompensa, dá para dizer assim, eles, na verdade, vão te impulsionar para produzir ainda mais, com mais satisfação, ver mais significado no trabalho, pelo menos, né? Isso é a minha visão, a visão que eu tenho a respeito do que eu faço, de design. A gente trabalha com criatividade, né? Então, além de, claro, pensar em business, negócio, solução de problemas, a gente é criativo, né? Então, tu tem que estar com a cabeça boa, tu tem que estar com esses pilares, bem ajustados, que senão tudo vai pro você não vai conseguir performar da mesma maneira. Mas, enfim, eu uso o aplicativo para facilitar as sessões de foco, eu uso ali o ecossistema da Apple, como eu falei, e outras ferramentas para facilitar o máximo possível o meu trabalho e para que eu não fique nesse desespero, nessa correria, nessa bateção o tempo todo aí, como a gente geralmente vê. Beleza? Então, blocos de trabalho, usar alguns aplicativos ali, geralmente, né, no meu dia a dia, que vão facilitar esse foco, esses blocos de trabalho mais focados, onde eu vou ter um alto nível de produção, que são 10h30 da manhã, né? O cara já fez uma porrada de coisa, já treinou, já comeu, já leu, já mandou mensagem, já mandei proposta, já fiz alteração em projeto, estou fazendo alteração em outro projeto, já estou vendo algumas ideias de conteúdo, já estou começando a escrever. Então você consegue otimizar muito, 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 muito seu trabalho e fazer com que tu consiga ainda assim, mesmo trabalhando muito, mesmo ainda escalando, tendo um bom faturamento, você ainda consiga viver uma vida que faça sentido para ti, que ela não te force a virar noites e etc, né? Uma coisa que eu sou muito, muito contra. Mas, de todo modo, vou compartilhar um pouco do processo de alteração de uma página que eu estou fazendo, mas antes explicar o seguinte, eu já sofri muito com essa questão de alteração, acho que todo mundo que trabalha com isso também, e uma parada que me ajudou muito a resolver isso é, obviamente, ter um bom briefing, mas ainda assim podem acontecer alterações, né? Digamos que você fez tudo certo, ainda vai ter alteração ali, mas eu decidi entender que isso faz parte de um processo maior, às vezes o cliente tem uma visão diferente que realmente vai fazer sentido. Então, na hora de enviar o projeto, eu apresento e explico, né? Por exemplo, que a gente pensou nisso porque X, X e Y, Z, as informações estão aqui porque acreditamos que tal coisa vai acontecer e a gente só vai ter certeza, afinal de contas, design, criatividade, UI, UX, identidade visual, qualquer tipo de projeto envolvendo isso, é algo muito subjetivo. Então, pode ser que o que a gente criou não vá ter um resultado tão bom, mas pode ser que sim, né? A gente faz o nosso melhor, pesquisa, faz um monte de coisa, mas a gente só vai ter certeza de como esse projeto vai performar lá no final. Então, é importante que a gente passe isso, eu sempre passo isso para o cliente. Então,
Vai ter alteração? Beleza, me passa tudo de uma vez, eu vou analisar. Eu vou dizer para ti o que não faz sentido, o que eu acho que a gente não deve incluir. E, né, às vezes ali, dependendo da comunicação que a gente tem com a pessoa, se é legal, ela aceita. Muitas vezes a gente se adapta, né, a fazer algo maneiro ali também e todo mundo fica feliz. Beleza? Foi isso que eu fiz num projeto de um cliente. Eu estou finalizando agora uma página para um nicho de saúde, de marketing para médicos e tal. E aconteceu justamente isso. Então a comunicação foi muito tranquila, eu tentei ali simplificar ao máximo, explicar para o cliente as tomadas de decisão. Ele entendeu, vou fazer os ajustes agora que eu acho que são essenciais e aí mandar para aprovar de novo e tudo mais. É que, felizmente, né, tomara que seja aprovado de fato. Vambora. E aí, tudo bem? Vai ser assim mesmo a iluminação, eu só quero explicar um pouco então como eu falei. Cara, acabou acontecendo um monte de coisa aqui, eu dei um foco para concentrar e terminar umas entregas, então na parte da manhã e acabei não gravando, né? Mas o que acontece? Eu tinha algumas alterações aqui para fazer. E até, mano, a minha ideia não é nem virar nesse canal aqui, não é nem fazer conteúdo propriamente de design, tutoriais, e ensinar a ser designer e tudo mais. Não é a ideia, né? Não quero que isso vire é, esse o foco, né? Eu quero trazer minhas ideias aqui, um pouco do que eu acredito, rotina, organização, visão de mundo, né? Filosofia, livro, sei lá, quero um bagulho bem aberto, assim, não quero nichar para esse mercado. Eu gosto muito do que eu faço, mas eu gosto do mercado de design, então se a gente puder abrir e falar sobre outras coisas, para mim vai ser muito mais legal. Acredito que eu vou conseguir manter muito mais a constância. Mas enfim, o cliente tinha mandado aqui algumas alterações, né? Deixa eu abrir a página dele aqui, eu tinha feito outra já. Bora lá. Tinha pegado a página do cliente para alterar, e aí tinha alguns pontos específicos que ele tinha mandado e tudo mais, né? Só que. Oxi. Desligou meu monitor. Só que, né, como bom designer que sou, eu digo que o cliente muitas vezes não sabe o que ele quer. Isso é um fato. Então, a nossa missão, nosso propósito dentro de um projeto é analisar isso e ver se faz sentido ou não. Ou seja, tinha muita coisa, aqui está aberto um documento, um PDF, tinha muita coisa ali que não fazia muito sentido. Eu acho que eu vou fechar essa janela aí. Foda-se. Acho que vai ficar melhor. Aí, já melhorou, eu acho. Tinha muita coisa nesse documento aqui que ele me mandou que não estava muito legal, que o cara deu uma viajada, enfim. Normal, né? Pessoas que não trabalham com isso especificamente vão ter uma visão diferente. Fui lendo e fazendo os ajustes, né? Essa era uma página, era a original, e aqui do lado
com essas alterações feitas, né? Ela não está 100%, só faltam uns íconezinhos aqui, e aí a gente finaliza de fato. Não dá para ver, né? Mas foda-se. Enfim, por que eu tô falando isso, né? Eu também falei sobre, né, você vai mandar as alterações, a pessoa manda tudo de uma vez, e a nossa missão é justamente assim, em ver o que faz sentido e guiar a pessoa naquilo que não faz. Então vão ter coisas que não vão fazer sentido mesmo, né, que ela vai dizer assim do que ela acha, e cabe a nós como profissionais aí orientar ela para tomar uma decisão que vai gerar mais resultado, né? Afinal, o cara estuda isso aqui todos os dias, vive isso aqui todos os dias, trabalha todos os dias em projeto, então começa a ter uma visão muito mais clara do que o cliente, obviamente, né? Foi isso que eu fiz, né? Eu direcionei aqui e falei, pô, olha, vou fazer o que eu acho que faz sentido, o que não faz eu vou tirar ou não vou incluir, beleza? E foi isso, tá? Então eu sempre pego e faço esse pente fino, né? O projeto a gente alinha junto, conversa ali e tudo mais, faz um briefing, obviamente, a pessoa me manda algumas referências. No mundo ideal, sendo UI, eu vou fazer uma pesquisa gigantesca, né? Vou pesquisar público, vou pesquisar mercado, vou ver concorrente, vou criar uma persona específica para aquele projeto. Eu mesmo vou fazer a copy. Mas muitas vezes a gente sabe que algumas pessoas não podem pagar e precisam de uma solução como um site ou uma página que vai resolver um determinado problema menos complexo. Então, eu, né, opto por geralmente não trabalhar mais com tanto desse tipo de projeto, mas quando vem a gente acaba pegando, porque de toda forma é legal de fazer, né, e é bom e dá dinheiro, então simbora aí, não fazemos juízo de valor. No mundo ideal a gente trabalha com UI estratégia, no mundo cotidiano, rotineiro, a gente acaba pegando alguns outros tipos de projetos, normal. Toda empresa faz isso. Beleza, então fiz todos esses ajustes e agora eu vou apresentar para o cliente e falar que, olha, fiz assim, porque assado, 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 acho que vai fazer mais sentido desse jeito, acho que vai ficar melhor, por isso, isso e isso. Então a gente vai ter certeza de fato do resultado desse projeto quando a gente colocar para rodar. Antes disso, não, né? Então acaba que para de ter tanta alteração, porque senão vai muito pro achismo, né? E a pessoa também acaba não confiando no teu taco, né? Porque tu é o profissional, então não tem como a gente saber de fato como vai funcionar, como vai performar um projeto antes dele rodar e dar resultado ou não, né? Daí a gente sabe se ele está realmente funcionando ou se a gente falhou naquilo. Não tem como saber antes, né? Por meramente opiniões de gosto pessoal. Basicamente é a teoria, é o que eu quis fazer aqui. Beleza? Agora, cara, perto das 4h30, a gente vai entrar em outro bloco de trabalho profundo. Tava dando tempo, tava dando uma descansada, fiz algumas reuniões ali também, algumas alterações, também respondi cliente, estava fechando um contrato de um projeto de marca recentemente, então dá uma canseira na cabeça, né? Uma cansada, já dei um tempo para tirar esse monte de informação e agora vou, né, para mais um bloco de trabalho focado e aí mais para o final do dia eu faço mais uma revisão, dou uma organizada nos materiais para o dia seguinte, mato ali pendências pequenas, né, e deixo todo mundo a par do que está acontecendo e vou viver, né, cara, vou fazer outra coisa também que o cara não é de ferro. Vambora! Bom, finalizando aqui então, 8 da noite agora, já tô bem cansado, já tá bem tarde, no geral aqui, e meu intuito com esse vídeo não é nem assim, mostrar uma rotina perfeita, mostrar que, nossa, sou muito produtivo e tal. Como eu falei, a primeira tentativa de fazer isso aqui, quero compartilhar um pouco da vida real, né? Provavelmente não vai ser um formato que eu vou fazer sempre, até porque é bem cansativo e ocupa todo o dia, né? Como eu trabalho de verdade, é um pouco difícil de conciliar as duas coisas, né? Tá ligado? Quem presta serviço e tal, trabalha em algum lugar, sabe que é praticamente impossível fazer isso. Mas é realmente para pegar um pouco o jeito, né? Tá fazendo mais isso, tá mantendo a constância e mostrar que, pô, dá pra levar uma vida tranquila, boa, de qualidade, mesmo trabalhando com design, mesmo empreendendo, mesmo tendo muita coisa para fazer. Se tu tá realmente empenhado ali, se tu tá focado, se tu te organiza, esse sempre vai ser o meu foco aqui. Eu acho que é ir numa direção contrária do que a gente sempre vê, do que sempre falam pra gente, né, de que o empresário tem que se
que tu vai dormir 2 horas por noite mesmo, que tu vai virar noites para tocar projetos. E às vezes não, né, cara? Às vezes dá para tocar projetos num horário normal e estender de vez em quando, no final de semana. É óbvio que tem dias, né, que a gente vai precisar fazer isso. Teve muitas vezes que eu precisei e confesso que na maioria delas foi por desorganização minha. Porque, pô, são 8, 9 horas de trabalho, né, cara? Eu acredito que dá tempo tranquilamente de fazer o essencial que tu precisa e jogar algumas coisas pro dia seguinte. Eu não cumpri todas as tarefas hoje, né? Eu cumpri uns 80, 90%. Ficou coisas pequenas, fragmentadas e que não são urgentes, que não vão, se eu não fizer hoje, não vai me deixar de gerar um resultado. Então podem ter coisas que tu não vai fazer, pode ser que tenha dias que não serão perfeitos. Eu lido muito com isso, eu lido muito com essa batalha, e eu acho que sempre que a gente fala algo, dá um conselho, a gente fala com a gente mesmo do passado, né? Coisas que a gente gostaria de ter ouvido que melhorariam a nossa vida e a gente perceberia as coisas de uma outra maneira. Então, o que eu quero passar aqui é essa visão, pô, essa visão de fazer as coisas com mais clareza, fazer as coisas com mais significado, se organizar bem, levar uma vida de boa, cuidar da saúde, focar no teu trabalho, estudar pra caramba, ler, pô, se desenvolver, cuidar da tua casa, cuidar da tua família, tua esposa, teus filhos, sei lá, seja lá o que é importante pra ti, mas que tu cuide disso, faça a manutenção disso e seja responsável, né, por isso. Eu acho que esse é o conselho que eu diria para mim do passado, mas eu também digo isso para ti porque eu sei como isso é importante. Enfim, de todo modo, estamos finalizando aí. Hoje, como eu falei, foi bastante coisa, né? Vocês acompanharam basicamente o dia inteiro, então desde as 5 e pouco quando eu acordei até agora às 8, então é um horário que eu vou começar a dar uma desacelerada e ficar mais tranquilo, realmente. Então, organizar ali o dia seguinte, tomar um banho, comer algo, e lá pelas 9, 9h30, dormir, né? Pra tirar umas 7 horas de sono aí pelo menos, ficar tranquilo, né? Não, a gente fica maluco, cara. Eu sinto que, mesmo que às vezes a gente precise fazer, teve dias, claro, que eu fiz isso, que eu estendi, óbvio, né? Não nasci herdeiro, mas eu acho que quando tu chega num ponto que tu consegue se organizar, tu não precisa mais fazer isso. Porém, entretanto, quando ainda é necessário, por algum motivo externo, né, que a gente não controla, sei que não é só da gente também, eu sinto que eu não consigo ainda performar, eu não consigo pensar direito, fica uma névoa na minha cabeça, não consigo visualizar nada, minha motivação morre, minha vontade de fazer as coisas desaparece. Então eu tenho que, pra mim, esse é o único jeito de fazer. E aí não vai ser perfeito, como eu falei, mas ainda assim eu acho que é o ideal, pelo menos pra mim. E aí pode ser que não seja pra ti, pode ser que eu esteja falando um monte de aqui, mas acredito que quem quer funcionar, quem quer, né, cuidar da sua saúde mental, assim, você ter um pouco de sanidade no meio desse mundo, com certeza é maneira positiva, sem sombra de dúvidas, né? Mas, de forma geral, é isso. Me despeço desse vídeo aqui. Comenta aí se tu gostou, se inscreve no canal ainda, deixa o like, vai me ajudar bastante. Ativa o sininho das notificações, aquela coisa toda. Tô praticando isso ainda. E, cara, a gente se fala no próximo vídeo. Um abraço, se cuida aí, até mais. Vou te filmar aqui pro meu canal. Eu te mostrar lá no canal. Pro meu canal do YouTube. Tomezinho, olha pro papai aqui, ó. Aqui, ó. Olha pro papai. Sim, te filmei um pouco.